Nasci em Goiás e lá passei a infância e períodos da juventude. Depois, saí por aí e não voltei a morar no meu estado. Retornava nas férias para ver parentes e amigos e regressava a São Paulo me sentindo paulistana, pelo amor à cidade que adotei. Gente do céu! Uma saga de quase 100 anos pelo Brasil profundo, que nos lembra de que natureza e humanidade são uma coisa só e nos devolve a esperança em dias melhores. Essa saga foi escrita pela grande escritora brasileira Maria José Silveira, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente lá em Brasília, na Livraria da Vila. Ai, que maravilha que foi conhecer de perto, ver aquele sorriso lindo, aqueles cabelos brancos cacheados maravilhosos da Zezé, da Maria José Silveira, autora do romance que me encantou sobremaneira, que me encantou para o resto da vida, que é a mãe da mãe de sua mãe e suas filhas. Agora, ela autografou para mim esse maravilhoso Farejador de Águas. Já comecei a ler e estou simplesmente embevecida pela linguagem, pelo modo como ela vai trazendo as personagens. É uma história que se passa entre os anos 1920, 1940 e depois vem até os anos 2000. Começa ali naquela época da coluna Prestes, andando pelo Brasil afora até o Nordeste, lutando contra o presidente Arthur Bernardes. Vocês sabem a história de Luiz Carlos Prestes? Num outro vídeo, numa outra ocasião, a gente pode falar mais sobre isso. E quem ler este romance vai entender muito bem o que foi a coluna Prestes, o que foram as angústias e as lutas daquele tempo e outras lutas que vieram depois. Na apresentação, a autora diz: nasci em Goiás e lá passei a infância e períodos da juventude. Depois, saí por aí e não voltei a morar no meu estado. Retornava nas férias para ver parentes e amigos e regressava a São Paulo me sentindo paulistana, pelo amor à cidade que adotei. Quando eu comecei a escrever literatura, no entanto, percebi com surpresa o quanto sou goiana e como, apesar da contínua ausência, trazia minha terra comigo. Talvez por isso muitos de meus livros passem por Goiás. Eu me identifiquei demais com a Maria José Silveira porque eu apenas nasci em Dores do Indaiá. Aos 4 meses de idade, eu ali nenenzinha, minha família me levou, né? Meu pai Mário e minha mãe Célia me levaram para Belo Horizonte, para o bairro Mato da Lenha, hoje chamado Salgado Filho. No entanto, a maioria das minhas histórias, a maioria se passa em Dores do Indaiá. Eu apenas nasci lá. E a mineiridade, principalmente a mineiridade dessa região de Minas, centro-oeste de Minas, ficou em mim. Eu a retrato em meus livros, o modo de falar, as maneiras de pensar, o olhar sobre o mundo dessas pessoas, a minha avó Chiquinha, que eu ia visitar quando eu ia a Dores. Então é muito, muito interessante isso, né? A Maria José Silveira se sente goiana ao escrever,
mesmo morando há muito tempo em São Paulo, e eu me sinto cada vez mais mineira, mesmo apenas sendo nascido lá em Dores do Indaiá. Eu vivi até os 12 anos em Minas, mas é Dores do Indaiá. É Dores do Indaiá que é mais presente nas minhas histórias. O próprio nome, Dores do Indaiá, me encanta demais. Mas falemos mais um pouco sobre esse livro, Farejador de Águas. É a história de um menino assim com I, ele é chamado de menino com I. É a história desse menino que fareja as águas, ele descobre onde tem uma água, a nascente de uma água para ajudar ali aquelas pessoas, os revolucionários da Coluna Prestes. A Maria José Silveira ainda fala assim: o desejo de escrever este romance sobre meu estado veio quando entendi minha ignorância a respeito do que de fato significavam suas árvores baixas e retorcidas. O cerrado, né? Desde criança aprendi a amá-las, a reconhecer a sua beleza tão característica, mas não sabia como explicar sua importância fundamental para as nascentes que descem do Planalto Central a fim de formar as maiores bacias hidrográficas do país. Sim, tinha ciência de que o cerrado estava em processo de extinção, mas não percebia ou não queria perceber que a terra que amo estava se transformando em outra, ou, melhor dizendo, morrendo. E que essa morte da vegetação que ali estava antes teria influência dramática nas águas do país. Aí ela fala sobre esse romance que não tem apenas tristeza com essa morte do cerrado. Ela fala que as histórias que ela conta, que é de um casal e seus 6 filhos, ao longo de 100 anos. A história se passa ao longo de 100 anos. 100 anos de grandes transformações. Tem tristeza, mas as histórias também são alegres, comoventes, vibrantes, como as de qualquer lugar. Histórias de luta que aconteceram, acontecem e ainda por muito tempo acontecerão em nosso país. O livro é dividido em 8 capítulos. O primeiro é O Menino e a Coluna, o segundo, Junto da Santa, terceiro, Rasgando Estradas, em seguida, Grandes Transformações 2, O Mundo de Fora, A Gruta das Aves Pintadas. Olha que título mais instigante, né, gente do céu? E a parte 8ª, a última parte, se chama Ouro Azul. Eu ainda não terminei de ler, mas já estou apaixonada pelo enredo, pelo menino, pela Maria Branca, pela história dramática da Coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes. A gente aprende muito sobre o Brasil, sobre a nossa dramaticidade, sobre os nossos problemas mais importantes, mais estruturantes da nossa história, de um país que ainda é muito colonialista, de um país que é ainda muito preso ao conservadorismo, aos preconceitos, à homofobia, ao racismo. Um país que está polarizado entre gente que sonha um país mais justo e gente que ainda está presa lá atrás, com medo das grandes transformações que precisam acontecer. A minha recomendação literária de hoje é Farejador de Águas,
de Maria José Silveira. Gente do céu! Ah, não, mas tá! Vocês têm que ler esse livro. Parabéns, Maria José Silveira! Você arrasou, como sempre!